Oi, bom dia. Estava tendo uma flutuação já aqui de rede. espero que estabilize, porque... Ok, bom dia a todos. Bom dia, Serpa. Ô, Serpa. Oi. É uma oscilação mecânica na rede da... Quem que está deitado na rede oscilando? Então, se for mecânica, teria que ser uma oscilação desse tipo aí, né? Logo cedo, deitado na rede, que coisa boa. Se for essa oscilação, espera um pouquinho que ela para, não tem problema. Bom dia a todos. É aquela frequência que dá sono, né? Vocês estão falando de rede, eu vou contar uma história engraçada, Gente, mas é verdade. Mas eu vou já começar. sujei. Eu acabei de chegar na do Unicamp, tô olhando para mim, eu tô suja. Mesmo é terra vermelha. Então, mas essa história de rede é uma história engraçada. Uma vez a gente foi fazer um programa que tinha que precisava ter os quartos do hotel tinham que ter, eram cabaninhas que tinham que ter acesso à rede há muitos anos atrás. E aí isso era no Nordeste, alguém ligou na portaria e disse: a rede caiu. Aí daqui a pouco batem na porta com furadeira que passa para botar a rede no lugar, né, gente? Pessoal, bom dia. Nessa vida. Bom dia, pessoal. Bom dia, o papo tá bom, mas vamos trabalhar aqui. Agora vamos embora. Bom, vamos dar abertura e continuar a reunião, a sessão ordinária do Conselho Universitário, iniciada em 29/9, reunião 168. Então, seguimos aqui em isolamento social. Peço a colaboração de todos, mutando o microfone, seguindo aqui as instruções. E eu estou pensando em fazer da seguinte maneira. Nós temos 2 itens de pauta ainda e todo o expediente. Então, eu vou dar prosseguimento a essa reunião e a reunião seguirá no máximo até as 10, com máximo de tolerância até as 10h30. Se caso não acabar até as 10h30, a gente interrompe, começa a CEP, faz a CEP e retorna para terminar o expediente às 14 horas, tá bom? E continua depois a CAD às 15. Então essa aqui é um pouco a ideia. Então vamos seguir agora até as 10 horas, posteriormente interromperemos às 10, no máximo 10h30 para início da CEP. E posteriormente, se não terminar o expediente até às 10 horas ou 10h30, a gente continua às 14 horas. Então, para a gente poder realmente vencer e concluir a reunião do Conselho Universitário iniciada na semana passada. Vou fazer a justificativa de ausência. Aqui o conselheiro Sérgio Salles está sendo substituído pelo diretor associado, Marco Antônio Cataia. Conselheiro René Silveira está sendo substituído pelo diretor associado, Alexandro Paixão. Conselheiro Samuel Rocha de Oliveira está sendo substituído pela conselheira Fátima Évora. Conselheiro Alexandre Leite Rodrigues de Oliveira está sendo substituído pelo conselheiro Luiz Carlos Kretli. Conselheira Elaine dos Santos José está sendo substituída pela conselheira Evanir Lopes Teixeira. Conselheiro Alexandre Oliveira da Silva está sendo substituído pelo conselheiro Guilherme Gonçalves Capovilla. Conselheiro João Luiz Saraiva Moraes Abreu, sem substituição. Conselheiro Lucas Marques de Almeida, sem substituição. Conselheiro Ignácio Maria Poveda Velasco está sendo substituído pela conselheira Vanderlan da Silva Bolzani. Então, vamos proceder então com a ordem do dia suplementar. Os destaques da mesa, itens 2 e 3, que serão discutidos em conjunto. E para isso eu peço que o professor Munir comece e explique os itens de pauta. Por favor, Munir. Bom dia a todos e a todas. Eu vou iniciar aqui, já compartilhando a minha tela. Eu tenho uma breve apresentação aqui para fazer. São os 2 itens de extrema importância para a universidade e, na verdade, são boas notícias, na verdade. Então, nós temos aqui o primeiro item, o item número 2 da pauta, ele institui
política institucional de boas práticas e integridade em pesquisa e cria a Comissão de Integridade em Pesquisa. Esse aqui é um aspecto de novidade, na verdade, para a gente. E o item 3, ele institui a política institucional de acesso aberto à produção acadêmica da Unicamp, trata essencialmente de 2 repositórios, do repositório da produção científica e intelectual da Unicamp e o repositório de dados de pesquisa, o REDU, e a Comissão de Gestão de Dados de Pesquisa. Tá? Então, esses 2 itens, eu estou fazendo a proposta de discuti-los simultaneamente. Eu vou, então, rapidamente comentar em ambas as políticas, né? A política institucional de boas práticas e integridade em pesquisa, na verdade, ela é uma política mais abrangente. E aqui ela está subdividida ou separada da política de acesso aberto por razões práticas mesmo aqui do Consul. Na verdade, a política institucional de acesso aberto ela é parte integrante da política de boas práticas, né? Então, ter uma política de acesso aberto faz parte das boas práticas e integridade em pesquisa. Bem, eu não consigo... Espera um pouquinho. Aqui. Então, tá. Este primeiro item aqui de pauta, o item número 2, o que é a política, na verdade? Na verdade, a política é algo muito simples. Ela diz que a Unicamp promoverá a cultura de integridade ética e pesquisa mediante ações educativas, mediante ações mediante ações educativas, de disseminação, e de orientação, e ela atende aos princípios internacionais de acolhimento e averiguação de denúncias de má conduta. Então, ela é algo bastante simples que está lastreada em pressupostos e princípios que dão base a essa política. E esses pressupostos e esses princípios, eles estão aí colocados no anexo 2. Então, tem uma série de dimensões da pesquisa física, tanto no aspecto da produção, da publicização desses resultados e das relações entre as esferas acadêmica e pública, né? Então, fala um pouco da abrangência, fala um pouco dos pressupostos, fala das diretrizes. Então, esse conjunto de pressupostos e princípios, ele é muito, digamos, ele é muito similar ao que existe em diversas universidades mundo afora, particularmente as britânicas e as australianas, que são mais simples, por exemplo, do que as americanas, onde o aspecto legal nos Estados Unidos é muito mais complexo que na maioria dos lugares. Essa política foi fruto de um trabalho, de um grupo de trabalho que trabalhou arduamente durante praticamente 2 anos. Foi composto por 16 pessoas de diversas unidades, diversas áreas de pesquisa, de atuação, e foi liderado pelo professor Jacques Jorge, da FOP. Ele se dividiu em 4 eixos: o eixo da política mesmo, que tratou da política, um eixo que tratou dos aspectos de educação e disseminação da cultura, um eixo que tratou das relações da sociedade e um outro eixo que também tratou das normas e procedimentos de avaliação. Então, que é esse aqui que é um pouquinho mais diferente, que eu vou comentar. Então, antes de mais nada, eu gostaria enormemente de agradecer. Lá na frente tem o nome de todos, mas vários, inclusive membros aqui do Consul, participaram, a quem eu agradeço em nome do professor Jacques enormemente. Tá? Bem, qual é o detalhe que é um pouco diferente, que existe em vários países, mas não existe, pelo menos até onde é do meu conhecimento, nas universidades brasileiras, que é a instituição de uma comissão de integridade em pesquisa. Esta comissão, em vez de eu ter lá, por exemplo, a Pró-Reitoria ter um assessor cuidando disso, nós preferimos instaurar
né, propor a instauração de uma comissão de integridade, e ela seria responsável pela execução da política de integridade e pesquisa. E o que é essa execução? Essa execução é exatamente promover a cultura de integridade ética e pesquisa mediante as ações educativas, de disseminação, fazer a interface com as unidades, tanto no âmbito da graduação quanto da pós-graduação. Esta comissão de integridade e pesquisa, ela também terá a incumbência de acolher, avaliar e dar encaminhamento de casos suspeitos de má conduta ou de más práticas em pesquisa científica, do ponto estritamente técnico, ou seja, ela deverá analisar do ponto de vista técnico a análise, né, de casos suspeitos de má conduta ou que houve alguma má prática. Então, ela não interfere com as instâncias que já existem, né, que são aí as comissões de sindicância e as comissões permanentes processantes, que essa tem um aspecto mais de apurar responsabilidades e atribuir responsabilidades e, eventualmente, promover penas, instituir penas e coisas do gênero. Então, aqui, essa é do ponto de vista estritamente técnico, né? Então, existem diversas modalidades de comissão dessas mundo afora. Algumas fazem o papel das nossas comissões de sindicância, inclusive prevêem punições, e enquanto que outra modalidade, outro conjunto de modalidades é essa que faz a análise técnica e averigua, faz a avaliação tecnicamente e vê, olha, há suspeitas, há fundamento para acolher a denúncia, então aí sim encaminha-se para a apuração. Mas então, nós optamos por esse segundo modelo. Seria composto, o que nós estamos propondo é uma composição por 5 membros, teria um presidente e 2 docentes ou pesquisadores da carreira PQ de cada grande área, as biomédicas, as humanas e artísticas, as datas e as tecnológicas. Então, esses nomes seriam indicados pela PRP e ratificados pela Comissão Central de Pesquisa, evidentemente. A ideia é extrair nomes desses representantes da Comissão Central de Pesquisa, pessoas que se sintam aí engajadas com esse tema e que possam atuar aí e promover a cultura de integridade em ética e pesquisa na nossa universidade. Só muito brevemente sobre acolhimento e averiguação de denúncias, faz-se primeiramente, está lá nos documentos aí encaminhados, o procedimento, né? Mas essencialmente faz-se uma análise preliminar e ver se exige uma avaliação de procedência ou não. E a avaliação de procedência demora um pouco mais, talvez umas 3 semanas, e aí sim, comunica-se ao delator se vai encaminhar as instâncias competentes, por exemplo, a unidade, ou se o assunto está encerrado ali. E ela faz, esse é um aspecto muito importante, ela faz o elo com a esfera pública. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, imaginemos que tenha uma denúncia de algum plágio, alguma má conduta de uma revista, né? O editor contata a universidade. Se o assunto foi para uma sindicância, ou pior, foi para uma CPP, o assunto está inteiramente blindado do ponto de vista jurídico. A gente não consegue fornecer informações, exceto dizer que, olha, estamos averiguando, ou há uma comissão que está averiguando e tal, e isso pode levar vários meses. Isso nos coloca numa situação muito vulnerável, particularmente quando sites especializados, como, por exemplo, o Retraction Watch, depois de um certo tempo, ele coloca lá, olha, a universidade não foi capaz de dar informações relevantes. E isso é muito ruim. Então, esta comissão aqui vai atuar do ponto de vai ser capaz de fazer essa interface com a esfera pública. O regimento interno mais detalhado, como regularidade das reuniões e outros aspectos operacionais, será discutido
será discutido pela CPP e será elaborado pela CPP, mas em linhas gerais, isso já foi, de certo modo, abordado pela CCP, me desculpe. Tá? Bem, o terceiro item, quer dizer, o segundo item dessa pauta suplementar, o item de número 3, ele institui a política de acesso aberto à produção acadêmica da Unicamp. E ela diz simplesmente que esta política consiste na livre disponibilização a qualquer interessado de forma online e gratuita, não é? Então, estamos falando de aspectos digitais, do conteúdo completo, incluindo os metadados da produção intelectual e científica vinculado à Unicamp. E sempre assegurando-se os direitos e as obrigações relacionadas ao direito autoral. Então, nós estamos falando aqui de duas coisas, na verdade, né? De duas coisas essencialmente. Da produção intelectual em texto completo, então quando o trabalho, por exemplo, é publicado, as teses, etc., essas vão num repositório específico que já existe na biblioteca, foi criado em 2015, se não me engano, é o repositório da produção científica intelectual, que é o instrumento oficial incumbido de armazenar a produção científica intelectual da universidade. Então, livros, capítulos de livros, teses, dissertações, artigos, sempre respeitando-se os direitos autorais, os copyrights, eventuais embargos. Tá? Então, isso dá muita visibilidade, esses repositórios dão muita visibilidade, e a biblioteca já tem mais de 140 mil artigos e documentos. Existe, inclusive, uma força-tarefa na biblioteca fazendo a carga de trabalhos do passado já publicados dentro dessa plataforma. Então, o repositório existe. O que não está regulamentado, ou que não está instituído, é exatamente a política institucional de acesso aberto. Tá? Então, isso é que a Unicamp, inclusive a FAPESP tem exigido isso, e nós, acho que das 3 universidades paulistas, eu acho que nós somos a última a estar institucionalizando essa política. Tá? O segundo aspecto tem a ver com os dados de pesquisa propriamente ditos. Então, aqui, quero agradecer aqui também o pessoal da Pró-Reitoria e o pessoal da biblioteca, particularmente o Benilton e a professora Cláudia Bowser, para o repositório de dados de pesquisa. Então, teve que criar, houve um trabalho bastante extenso, foi liderado pela professora Cláudia Bowser Medeiros, lá na FAPESP, que incluiu não só a FAPESP, mas todas as universidades do estado de São Paulo, incluindo algumas, não só as 3 paulistas, todas as universidades do estado, inclusive algumas instituições particulares, para criar esses repositórios de dados de pesquisa, e a USP encabeçou, então, como vou dizer, o metabuscador. Então, foi feito um trabalho mesmo técnico de informática, né, para criar repositórios de dados, usando os softwares amplamente utilizados mundo afora. E aqui, então, foi criado o repositório de dados, e ele é um instrumento oficial de armazenar os conteúdos digitais de software, de gravações de áudio, de vídeo, códigos computacionais, vamos dizer a palavra, os dados brutos de pesquisa, raw data, como se diria em inglês. Né? Isso aqui não é backup. Existe um banco de dados, é um repositório que tem que obedecer determinados princípios, que são princípios, digamos, adotados mundialmente, e essa é uma área que está em constante evolução, então tem que ter aí um conjunto de pessoas trabalhando nisso, o CCUE vai dar o devido apoio. Então, esse também é algo muito importante para diversas situações, para o reuso, para a reutilização, para, eventualmente, checagem, quando, por exemplo, tem diversas revistas que pedem os dados brutos como parte da sua política de boas práticas. Né? Então, esse é um aspecto muito importante, é o REDU. E um terceiro aspecto, esse já está plenamente funcional, que é o Portal de Periódicos Eletrônicos Científicos da Unicamp, o PEPEC. Então, esse tem como finalidade reunir os periódicos
eletrônicos editados e produzidos pela Unicamp. Então, esse já está bem plenamente funcional, mas ele integra a nossa política institucional. Mas, pois bem, deixa eu, porque eu quero avançar. Tá, o repositório de dados, só para terminar, eu estou tardando bastante aqui, mas o repositório de dados, ele cria, então, essa política cria e regulamenta esse repositório de dados, ele é um instrumento oficial incumbido de reunir e organizar esses dados de forma confiável, recuperável, não é? E, como eu disse, eu já adiantei isso aqui, teve um GT realizado na FAPESP e tal. Bom, esta política também, ou este repositório, ou estas políticas, precisa de uma comissão permanente que cuide do assunto. Então, é preciso dar sustentabilidade a esta política de dados, particularmente com o passar do tempo, com a maturidade, vai ter que ter manutenção, vai ter que ter ampliação de espaços, vai ter que acompanhar as tendências internacionais. Tá? Então, a gente sente a necessidade de ter uma comissão permanente da gestão de dados ligada à administração da universidade. Então, isso aqui vai exigir uma ação integrada da Comissão Central de Pesquisa, através dessa Comissão de Gestão de Dados, do CCUEC e do Sistema de Bibliotecas da Unicamp. Tá? Então, esta aqui, isso que já está, digamos, trabalhando, ele não está só no papel, não, ele já existe, ele só ainda não está no papel, digamos, oficialmente, que é exatamente a função do Consul de aprovar essa política, não é? Ou aprovar, ou discutir, etc. Né? Bom, e aqui, por fim, então, o repositório, então eu inverti um pouco a ordem, mas o repositório de produção científica, esse já existe, eu já falei, ele foi criado em 2015, né? E ele está em constante processo de aperfeiçoamento, tá? E o portal de periódicos também eu já mencionei. Tá? Bem, bom, eu só queria finalizar agradecendo enormemente aqui a este grupo enorme de pessoas que trabalharam arduamente para compor esse GT de boas práticas, liderados pelo professor Jacques. Quero agradecer aqui ao Roberto Donato, ao Eric, ao Marco Monteiro, à Sandra, ao Benilton, todas as pessoas que estão aqui, vários dos nossos colegas aqui, a Sandra Leite, vários dos nossos colegas, inclusive aqui de Consul. O GT de Gestão de Dados, ele foi dirigido pelo professor Benilton, teve a participação da Anistela, da FT, do Leonardo Elias, do professor Paulo Lício, do Sandro Rigo, da Valéria, da biblioteca, e em especial a professora Cláudia Balzer Medeiros, que fez toda essa interface com a FAPESP, com a USP e com os demais participantes do GT ampliado FAPESP. Então, nós tivemos muitas discussões e orientações. A Cláudia é realmente uma expert, uma líder mundial nesse assunto e tem paixão pelo assunto, e ela nos ajudou tremendamente. Então, é isso, os meus esclarecimentos, e eu sigo à disposição para perguntas, e eu não sei se eu deixo a tela aqui ou se Obrigado. Não, pode tirar, Munir, pode tirar. Professora Cláudia, por favor. Bom dia a todos. Eu estou com um problema intermitente de microfone. Estão me ouvindo? Sim. Eu quero agradecer ao professor Benilton, perdão, Munir, mas como ele me chamou de Cláudia Balzer da primeira vez e não Balzer Medeiros, então eu me permito também cometer um erro, perdão, professor Munir. Eu só queria fazer 2 avisos. Primeiro, como parte desta política de dados, talvez vários não saibam, mas a FAPESP, desde 1º de setembro, qualquer projeto submetido à FAPESP tem que ter obrigatoriamente um plano de gestão de dados, que é algo muito novo, desde bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, pós-doutorado, etc., e todos os projetos estão sendo avaliados também em relação a isso. Por causa disso, estou me oferecendo para dar palestras nas unidades. Eu dei uma palestra no IC há 2 semanas e teve 2.000 assistentes,
porque foi o Estado de São Paulo inteiro está interessado nisso. E no sábado teve uma iniciativa única de todos os cursos de pós-graduação de odontologia das públicas paulistas, e a Unicamp, pela FOP, professor Pedro Rosalém, que organizou junto com a coordenação de pós da Odonto da Unicamp, mas se juntou Unesp e USP. Eu também dei um webinário especificamente para como pesquisadores de odontologia podem montar um plano de gestão de dados. Então, eu estou me oferecendo, já o professor André do IB já me pediu, já prometi também na farmácia e já prometi também na enfermagem. Qualquer um que queira mais esclarecimentos ou uma palestra, eu estou me disponibilizando porque isso é uma necessidade hoje em dia. Muito obrigada e muito obrigada à Unicamp e ao professor Munir, inclusive, porque em termos de boas práticas, incluindo dados como uma parte importante de boas práticas, tanto quanto eu saiba, a Unicamp é a primeira a considerar isso em seus códigos. Obrigada, bom dia. Bom dia, professor Fernando Coelho. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os colegas, né? Na verdade, Munir, eu tenho duas dúvidas que eu gostaria de esclarecer com você. Uma coisa, perguntar para a professora Bauser se, por acaso, esses seminários estão disponíveis em alguma plataforma, para a gente poder olhar. Bom, Munir, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma das coisas que você falou é a disponibilização, por exemplo, de artigos. E a gente sabe, a partir do momento que a gente faz a publicação, que a gente tem todo o copyright e algumas empresas, quer dizer, a grande maioria, não permite que você disponibilize. Nesse caso, você diz assim, que a gente vai respeitar todos os copyrights, todas as coisas. Nesse caso, como é que fica? Como é que, por exemplo, eu posso disponibilizar um artigo num repositório que é público, um artigo de alguma coisa que já tenha sido publicada e que já tem um copyright ligado a ele? Essa é a primeira pergunta. A outra pergunta é assim, existe uma tendência mundial que é o fato de que isso é uma coisa que a gente vê nos Estados Unidos, vê com muita frequência na Europa, as universidades têm estimulado muito a publicação em acesso aberto, que significa obrigatoriamente pagar pelas publicações que você faz nas revistas. Como é que essa política tem a ver alguma coisa com essa política com o repositório? Tem alguma coisa pensada, sabendo que a gente tem restrições financeiras bastante graves no Brasil, né? Tem alguma coisa pensada nesse aspecto? Na verdade, eu fiquei com dúvida a respeito só dessa parte mesmo, de como que a gente pode disponibilizar coisas que já estão publicadas. Tese, essas coisas, tudo bem, entendi, mas isso aí ficou na dúvida. Você podia esclarecer, por favor? Daqui a pouco o Munir responde. Obrigado. Professor Jeromel. Reitor, prezados colegas, bom dia a todos. Eu, antes de mais nada, eu gostaria de saudar a excelente iniciativa da reitoria em ter realizado esses dois trabalhos. E também saudar a disponibilidade da professora Cláudia em projetar, em fazer um trabalho magnífico nesse repositório de dados, que eu acho, tenho certeza, que é absolutamente essencial no nosso meio. Eu gostaria aqui de trazer duas preocupações. Uma é em relação às boas práticas, que eu gostaria de solicitar a atenção do professor Munir, a respeito da possibilidade no artigo 4º de que as denúncias possam ser feitas de maneira, como é que eu diria, anônima. Eu acho que eu não gosto muito dessa possibilidade. Acho que, de fato, deve existir sigilo entre as partes durante a apuração. Mas eu gostaria de saber se a comissão, de fato, analisou essa questão da denúncia anônima, que me preocupa. Me preocupa porque eu acho que este tipo de análise, sobretudo com impacto científico no nosso meio, deve ter todo o cuidado, e o primeiro deles
é que não se deve, a meu juízo, gostaria novamente de ver como a comissão analisou isso, as questões de que denúncias sejam feitas de forma anônima. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: no que diz respeito à produção científica, no acesso aberto, eu tenho uma outra preocupação que também é a questão do financiamento. Primeiro, acho que a universidade fez um portal e esse portal contém um número muito grande de informações e ele é absolutamente importante não só para os usuários, como para a própria universidade, que dá uma certa visibilidade daquilo que ela faz. Mas vejam bem, eu acho que no que diz respeito a publicações, nós podemos imaginar duas possibilidades. Primeiro, o acesso aberto, que eu chamaria a priori, onde o autor ele sabe a priori que ele está fazendo uma publicação que pode ou não seguir os trâmites de análise por pares, mas que a priori ele sabe que ele pagará. Pagará uma taxa de produção e uma taxa de viabilização efetiva da publicação. Eu acho que aí tem um perigo, é um perigo de que, como garantir a qualidade das publicações, tendo em vista a possibilidade de quebrarmos a isenção na avaliação das publicações que são feitas. Nesse aspecto em particular, acho que a Unicamp tem um papel imenso, onde propor um acesso aberto de publicização daquilo que não só ela faz, mas de maneira completamente gratuita. Acho que um país como o nosso, pobre, necessitando de recursos, não há por que ainda mais gastar recursos adicionais para que publicações ocorram de forma a priori. Mas tem uma outra possibilidade, que é a posteriori. Todo o processo de avaliação é feito e, no fim, o autor decide se, por questão, inclusive, de perspectiva, que ele acha importante deixar aquilo aberto, o pagamento de uma taxa normalmente bastante alta para que aquilo seja feito, se permaneça em acesso aberto. Muito bem. Ocorre um fato, as grandes revistas trabalham dessa forma, pelo menos na área de engenharia e de matemática que eu conheço. O que acontece? Acontece que não são todo o repositório da revista que, obviamente, ficam em acesso aberto. Uns ficam, outros não, a depender da decisão de cada autor. Significa, se eu necessitar de um determinado artigo daquela revista que não está aberto, ela terá que ser assinada. A consequência disso é que os gastos são duplicados em relação ao pagamento do acesso aberto, em relação à publicação, e depois para ter acesso àqueles artigos que não estão diante desta possibilidade. Eu, sinceramente, acho que nós devemos fazer uma discussão bastante intensa a esse respeito, no que diz, inclusive no âmbito, acho eu, da FAPESP, para que a gente tenha a possibilidade de colocar em perspectiva segura e robusta os recursos que temos disponível para a pesquisa no nosso país. Muito obrigado. Obrigado, professor Jeromel. Na fala da professora Raquel Meneghello, eu já encerro as inscrições. Eu queria avisar aqui que estamos com um problema de comunicação aí com a transmissão, tá? Então a gente está conseguindo gravar, mas estão tentando resolver a transmissão aqui da sessão, que está com algum problema. Professora Raquel. Obrigada, professor Marcelo. Bom dia, professor. Bom dia a todos os colegas do CONSUL. Em primeiro lugar, eu queria, de fato, também parabenizar a iniciativa da PRP com relação a essa documentação, a essa regulamentação, né, das nossas práticas de pesquisa. Eu acho que isso faltava para a Unicamp. Nós nos parametrizamos pelas fundações, né, pela FAPESP, mas a Unicamp teria que ter a sua própria. Acho que foi uma excelente iniciativa. E também a iniciativa do repositório de dados, e a professora Cláudia tem sido muito central nesse processo todo. Ela, inclusive, eu conversei bastante com ela, os dados brutos das pesquisas que a gente vem fazendo nos temáticos já estão lá, inclusive no Redu,
da Unicamp, da FAPESP, eu acho isso muito positivo. A minha pergunta vai, na verdade, no sentido do que falávamos sobre revistas aqui, porque nós temos uma revista na universidade, a Revista Opinião Pública, que é uma revista que trabalha muito com dados empíricos, e ela também tem um repositório que solicita as bases de dados dos artigos dos autores que publicaram, tem aprovação ali. A minha pergunta é sobre a convivência de repositórios. Eu não tenho clareza se esse repositório grande de dados, se ele deve incluir aquilo que a instituição também faz, porque não são pesquisadores da Unicamp, evidentemente, são pesquisadores de outros lugares, países, universidades daqui, dali, enfim. Como que a gente tem que tratar essa convivência de repositórios? Ou se nós estamos falando de duas coisas que, de fato, são diferentes, né? O repositório de dados da revista é uma coisa, o da Unicamp, FAPESP é outro. De toda maneira, é tudo acesso aberto, né? A nossa revista é de completo acesso aberto. Quem publica passa esses dados para nós, estão no repositório da nossa página, mas eu queria entender um pouco se nós estamos duplicando o trabalho aqui ou se essa coexistência, de fato, tem que ser nessa direção. É uma dúvida, na verdade. Eu não sei se é possível responder agora ou mais tarde, mas é uma dúvida. Obrigado. É isso. Muito obrigada, professor. Obrigado. Patrícia? Bom dia a todas e todos. Eu acabei me atrasando porque tive uns problemas para resolver, então eu peço desculpas caso eu repita algo que já foi perguntado ou algo que o professor Munir falou na apresentação, porque eu não consegui ver. Então, eu queria parabenizar também, eu acho que é muito importante a gente ter essas normas, e nós da pós-graduação demos uma olhada nos documentos e reunimos algumas dúvidas e comentários, então eu vou colocar aqui o que a gente achou. Já no começo fala que essas normas estão inspiradas por princípios internacionais, então nós ficamos curiosos para saber quais princípios são esses. No artigo 7º, onde fala que a comissão não tem um caráter punitivo, mas que ela pode respaldar sindicâncias e outros processos encabeçados por áreas competentes. Quais seriam essas áreas? Na parte de procedimentos teóricos, a gente queria saber se vai ter um diálogo com a CEP, e na parte que fala sobre diretrizes, na página 7, onde trata de assédio moral e outras formas de opressão, a gente queria saber se vai ter um diálogo com o SAVES e se já teve alguma conversa, porque eu acho que o SAVES até já preparou um material bem legal sobre essas questões, que eu acho que poderia ser um trabalho conjunto. Na página 8 fala de alguns critérios, mas está um pouquinho vago, aí a gente queria saber um pouco mais. Na página 22 fala que os resultados devem ser analisados de forma imparcial. Aí a gente ficou com umas dúvidas, porque é uma questão, né? Até que ponto as pesquisas conseguem realmente ser imparciais. E, por fim, no artigo 3º do eixo 4, tem uma dúvida com relação aos processos, se eles podem ser reabertos no futuro ou se após avaliação e arquivamento não seria mais possível reabrir. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Então, vou pedir para o professor Munir esclarecer e a gente procede para a votação. Obrigado. Obrigado, professor Marcelo. Deixa eu, talvez... eu só queria fazer um comentário aqui com relação a esse aspecto muito importante que a professora Cláudia mencionou, que é o plano de gestão de dados. Antes de responder propriamente dito, plano de gestão de dados, já existe um tutorial, ele já é plenamente operacional. A professora Cláudia tem feito palestras, diversas palestras. Ela começou, na verdade, com algumas dessas palestras no nosso CEPID, ela tem feito, isso tem streaming, a gente pode disponibilizar o link, salvo o meu engano. Eu acho que a gente tem isso, sim, registrado, tá? Então, existe um procedimento... Professor Munir, desculpe, só uma observação.
Eu só queria relembrar que em todo esse período eu fui FAPESP. Sim. Tá? A Unicamp é o professor Benilton. Sim, sim. Eu ia dizer isso já. O professor Benilton foi quem elaborou, inclusive, até a parte de criar, fazer a parte de programação e de organização do repositório. Ele trabalhou muito intensamente e praticamente sozinho, na verdade. Viu? Sou ao contrário da USP, que tem uma equipe lá enorme, nós não temos, e eu agradeço aqui ao professor Benilton explicitamente e muito encarecidamente. Com relação às duas perguntas, eu vou primeiro falar um pouquinho sobre... ela vai direcionar aqui as respostas para o professor Fernando e o professor Jeromel, que é o seguinte, este repositório da publicação científica, da nossa produção científica, e torná-la acesso aberto, a única coisa que ela não é o pagamento ou o estímulo de pagamento de taxas de publicação de acesso aberto das revistas. Não pode ser confundida a política institucional e o nosso repositório com as práticas adotadas pelas revistas de pagamento para publicação em acesso aberto. Essas duas coisas não se misturam, elas não devem ser de maneira alguma confundidas. Nós não estamos aqui dizendo que a Unicamp vai colocar recursos para financiar editoras. Não se trata absolutamente disso de maneira nenhuma. É simplesmente o nosso repositório para artigos publicados. Então, a primeira coisa é que esses artigos, vamos falar de artigos, teses vamos deixar de lado, porque acho que a compreensão já está mais sedimentada. Os artigos publicados. Então, ele acabou de ser publicado, ele já tem um DOI, ele já está encerrado o processo com a revista. Então, nós iremos disponibilizar da melhor maneira legalmente possível este trabalho no nosso repositório. No repositório que será organizado e operacionalizado, e que está sendo assim, pela Biblioteca Central. Tá? Então, o que você tem ali? Aí já respondendo a pergunta do professor Fernando sobre o copyright, as bibliotecas, as bibliotecárias, os bibliotecários, eles têm um conhecimento técnico profundo, existem plataformas, uma delas chama Amadeus, e a outra chama não sei o quê, Romeu, Amadeus é de passagem, a plataforma Romeu, e tem outras que dizem, tal revista, aí ela tem as classificações, Golden Access, Green Access e outras categorias. O que são essas categorias? Tem editoras, tem revistas que permitem você disponibilizar o conteúdo integral, tal qual ele aparece na revista, com a formatação da revista, tudo bonitinho, ele permite você disponibilizar exatamente aquele PDF do seu repositório. Tem outras editoras, e dependendo da revista, que permite você disponibilizar no seu repositório institucional o artigo no formato em que ele foi aceito, né? Depois de passado por revisão e etc., mas ele vem, digamos, no formato, esse formato aqui, o formato que a gente conhece, que não é o formato publicado pela revista, formatado pela revista. O conteúdo é idêntico, mas ele está nessa forma aqui de manuscrito, não é verdade? Então tem ali as categorias, tem revistas que permitem você publicar dessa maneira. Tem revistas que permitem você publicar no seu repositório o trabalho nesse formato aqui, mas da maneira como ele foi submetido para a revista, ou seja, não houve nenhum input de revisores, nem de editores, nada. É o trabalho submetido. Ele foi submetido. Então, vamos imaginar a seguinte situação.
trabalho já foi aceito, revisor, foi publicado, está lá. O que a revista permite você colocar no seu repositório institucional? A primeiríssima versão que você submeteu à revista, aquela que não teve nenhum input da revista. Então, ela permite publicar no seu repositório este formato, dos primeiros 2 anos, às vezes dos primeiros 3 anos. Bom, isso tudo as bibliotecas se encarregarão de fazer. E elas sabem como fazer isso. E é claro, existe uma diferença, pode existir uma diferença muito grande entre o texto que foi submetido e o texto que foi finalmente publicado. Mas, para isso, todo o nosso repositório, assim, a exemplo de outras universidades mundo afora, repositórios semelhantes, né, vem uma capa bonitinha, escrito, olha, essa aqui é a versão submetida, o trabalho está aqui o link, o original, e tem o logo da Unicamp, olha, você acessou o repositório da Unicamp, que traz um conjunto de informações, inclusive, ela mantém, o nosso sistema mantém como é que é? O registro, né? Ela acompanha, ela detecta qual foi o IP que fez o download. Então, você sabe quem fez download, quem acessou, quem não acessou. Então, o nosso repositório, nesse sentido, ele é bastante seguro. E, como eu disse bem, essa página frontal, dizendo qual é a versão desse trabalho, se é o submetido, ou se já é o publicado, Munir, se é a versão aceita. por favor, acelera a resposta que temos que seguir. Vamos lá. Perdoe aqui, Marcelo, que eu estou com saudade de falar. Tá bom, perfeito. Bom, então, eu já acho que eu respondi essas 2 questões. O artigo 4º aqui da questão do professor Jeromel, a questão da denúncia anônima. Aqui, professor, é uma prática que tem sido adotado. Essa denúncia aqui é uma denúncia do ponto de vista de... Ela não é do ponto de vista ainda da sindicância, ela não está nesse eixo. Ela é uma denúncia do ponto de vista que, olha, há suspeita de fraude. E aí esta comissão vai examinar se houve suspeita de fraude ou se não houve suspeita de fraude, ou se houve uma suspeita de má conduta, e ela só vai analisar, não tem oitivas, não se vai ouvir partes, nada disso, para não contaminar os processos legais que já existem na universidade. Ela vai examinar a denúncia do ponto de vista apresentado, do ponto de vista técnico. Se não tiver base técnica para não ter nenhuma suspeita, aquilo é descartado e avisa-se o denunciante, olha, aqui não encontramos indícios. Se você acha que tem indício, você toma outra, não vai dizer isso, mas está implícito isso. E se houver indício, aí sim passa-se para uma segunda etapa, né? E aqui eu já respondo à Patrícia, né? Encaminha-se, por exemplo, para a unidade. Olha, houve uma denúncia de plágio, e aqui a comissão examinou e viu que há razões para suspeitar, ou há razões para suspeitar que a alegação tem fundamento. Então, tem que encaminhar aos órgãos, por exemplo, à unidade, para cuidar desse assunto, né? Da mesma maneira, depois eu volto à professora Raquel, da mesma maneira, Patrícia, aqui também as questões de assédio, tudo isso vai estar intimamente relacionado com o Observatório de Direitos Humanos e com a Secretaria Executiva de Observatório de Direitos Humanos e a Secretaria Executiva de Direitos Humanos aqui da universidade. Então, isso não vai ficar no âmbito da pró-reitoria, não. As questões de assédio, seja sexual, moral, isso é um assunto que foge da escala do escopo técnico que se teria numa pró-reitoria de pesquisa. Tá bem? Bom, Obrigado. os outros pontos aqui eu não consigo. Eu comento aqui. Tá bem. A última coisa aqui, a professora Raquel mencionou as bases de dados das revistas. Essas coisas coexistem, professor. Quando você submete, por exemplo, para uma determinada revista, ela fala, você tem que depositar os seus dados primários aqui no nosso site da nossa revista. E você pode fazer isso, e também você pode dizer lá no seu plano de gestão de dados onde é que estão os seus dados ou como é que você armazenou os seus dados. Então, nós não estamos duplicando esforços. Se, por exemplo, uma determinada revista da Unicamp, ela tem uma base de dados, muito bem, ela tem a sua base de dados, ela é independente,
da base de dados do Redu. Lá no Redu você pode dizer, ó, esses dados foram depositados em tal lugar, mas é obrigação do pesquisador, digamos, faz parte dessas boas práticas em pesquisa você registrar os seus dados lá. E eu digo também que não são todos os dados, né? São os dados que realmente fazem parte de uma publicação, que irão fazer. E tem outras vantagens que eu posso também mencionar aqui, como, por exemplo, a indexação desses dados no Google. Então, os seus dados passam a ser citados, além da publicação. Isso aqui é uma coisa muito interessante, que dá bastante visibilidade. Me desculpe, Marcelo, que eu me alonguei aqui. É isso. Obrigado. Bom, só completando, naturalmente a comissão fez um benchmarking, né, como se chama, olhou todas, ou não todas, mas uma boa parcela, né, de assuntos similares no mundo inteiro, no Brasil. Então esse que é um pouco as práticas internacionais, foi coletando ideias, buscando informações, e naturalmente a ideia aqui é seguir institucionalmente os caminhos que já existem na universidade, ou seja, é acolher, é ter a possibilidade de acolher e de dar pareceres técnicos com relação a essa questão específica das boas práticas em pesquisa. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer todos os membros das comissões que participaram. A PRP, esse é um trabalho que está sendo desenvolvido há 2 anos, pelo menos, e é um trabalho muito difícil, muito árduo, mas que o resultado é bastante interessante. Para variar, a Unicamp novamente inovando e às vezes até um certo ponto atrasada, mas certamente com resultado muito mais qualitativamente muito superior ao que temos na média das universidades brasileiras. Então, queria aproveitar e dar os parabéns a todas as comissões que participaram desta elaboração. Então, eu vou colocar aqui... Senhor reitor, pois não. O senhor me daria meio minuto? Pois não. Só para dizer o seguinte, no item 3 em particular, nós estamos definindo aqui uma política institucional de acesso aberto para a Unicamp, que eu volto a dizer, muito bem feita e muito bem projetada. Eu só gostaria de lembrar o seguinte, esta iniciativa, como sendo uma política institucional, me parece que deveria, e talvez possamos fazer isso no futuro, também sinalizar como se trata, qual é o impacto, na nossa opinião, do financiamento através, por exemplo, de FAEPECs, de CAPES, da própria Unicamp, da FAPESP, em relação ao acesso aberto. Acho que a política de financiamento faz parte deste esforço que a universidade tem feito e está fazendo de maneira muito boa. Sim, isso é algo que está conectado, mas é completamente independente desta questão. A gente pode criar naturalmente um grupo de trabalho específico para discutir esta questão, que é uma questão importante do que diz respeito às publicações no nosso cenário internacional hoje em dia. Então, está anotado, vamos considerar esta ideia. Vou colocar aqui então em votação os itens 2 e 3 da ordem do dia suplementar, em bloco, somente os titulares do Conselho Universitário, por favor, peço que votem. Bruna. Bom, vou interromper aqui a votação. Deu 1 minuto. Então, 54 favoráveis, 1 abstenção. Item aprovado. Então vamos passar agora, agradecemos, damos concluída aí a pauta do Consul e vamos para o expediente. No expediente temos aí a representação dos servidores técnicos administrativos, o suplente
na Comissão de Orçamento e Patrimônio. Foi indicado o nome do Kiko para compor essa comissão. Comissão de Vagas Não Docentes, CVND, o suplente das áreas de Ciências Biológicas, o professor Orival André Júnior, da FEF. Temos aí para a ciência o calendário das reuniões do CONSUL, CEP e CAD para 2021, para a ciência. E também para a ciência um relatório de contratações docentes em 2020 e de funcionários PAEP em 2020. Também queria solicitar aqui ao pessoal aqui da SG que fizesse uma apresentação muito breve aqui dos vídeos Minuto Unicamp, que foi produzido aqui pela Coordenadoria Geral da Universidade. A professora Tereza pode comentar 1 minuto sobre esse assunto. Tereza? Professor Marcelo, só queria uma questão de ordem aqui, por favor, rapidinho. Alguém do serviço de apoio me tire como co-host, porque aqui tenho que dividir tela, estou fazendo uma série... Não, tudo bem, não tem problema ficar. Tá bom, mas pode deixar. Obrigado. Tá. Tereza? Bem, esse assunto foi objeto de um projeto estratégico. Primeiro, houve um projeto estratégico relacionado a comunicações com o Minuto COSEM. O projeto foi muito bem sucedido, executado, e a partir disto nós propusemos que também houvesse um projeto equivalente para as unidades de ensino e pesquisa, que foi executado pela doutora Ana Carolina, da COSEM, e nesse momento nós temos exatamente o lançamento, né, dos vídeos das unidades de ensino e pesquisa, o que nós chamamos o Minuto Unidades. Tem um vídeo aí que a doutora Ana Carolina vai poder apresentar, já está na Secretaria-Geral, e segue para todas as outras unidades que participaram do projeto a mesma metodologia, né? 1 Minuto Unidades, como mais uma forma de divulgar aquilo que a Unicamp faz e faz bem. É isso, professor Marcelo, obrigado. Obrigado. Vou pedir aqui ao Elias para apresentar. Elias, por favor. Nós temos 3 cursos, Ciências Sociais, História e Filosofia, e um conjunto de programas de pós-graduação. Nós temos a maior biblioteca da Unicamp, também aquele que é o maior arquivo de História Social da América Latina, que é o arquivo Edgar Reinhold. Nós somos daquele instituto que organiza e faz pesquisas que em nenhum outro lugar do país tem lugar. No IFCH nós temos sediado o maior projeto de extensão da Universidade Estadual de Campinas, que é a Olimpíada Nacional de História. Temos uma colaboração bastante intensa com movimentos populares de educação que preparam jovens estudantes para prestarem o vestibular. É muito frequente professores de nosso instituto serem convidados para discussões no Congresso Nacional, nos processos de avaliação, formulação e até mesmo implementação de políticas públicas que sejam mais justas, mais equânimes, que promovam a democracia e a igualdade social. O IMEC ele é composto de 3 departamentos: o departamento de matemática ou matemática pura, o departamento de matemática aplicada e o departamento de estatística. Um centro sólido, forte e reconhecido nacionalmente como um dos maiores centros de matemática do país. Um dos desafios do IMEC é dar conta de fazer a pesquisa e o ensino, mas preservando o altíssimo nível em ambas essas áreas. Como que um fenômeno científico matemático se relaciona com outro fenômeno científico matemático. O IMEC está envolvido na educação desde ensino fundamental e médio até a pesquisa recente de interesses matemáticos profundos de
grandes números, do que se chama Big Data, mineração de dados e todas as palavras sinônimos desse tipo de trabalho. Cada prédio que você vê subindo tem uma matemática que está por trás. Portanto, o crescimento econômico do país passa também pelo amadurecimento da matemática, pelo amadurecimento do ensino e pesquisa matemática. A faculdade de enfermagem, ela é dividida em áreas de conhecimento. Enfermagem fundamental, enfermagem em saúde coletiva, enfermagem em saúde mental, saúde da criança e do adolescente, saúde da mulher do recém-nascido, e administração em enfermagem e enfermagem médico-cirúrgica. A formação na prática é um diferencial. Então, nós temos trabalhado cada vez mais com simulação, então nós temos manequins de baixa, média e alta fidelidade. Vários projetos de extensão, um deles foi de formação de doulas comunitárias para acompanhamento das mulheres durante o período da gravidez e parto. Parceria também com outras áreas de conhecimento que não é enfermagem. Nós temos registros de brinquedos terapêuticos, nós temos registros de softwares, também aplicativos que façam a predição de risco. A gente tem um projeto de predição de risco de pé diabético. E o próprio paciente pode perceber se ele está indo para o grupo de risco e deve procurar um serviço de saúde ou se ele pode continuar com autocuidado. Nós temos uma patente com a Faculdade de Ciências Médicas, que foi então a produção de uma pomada de insulina para tratamento de feridas de pessoas com diabetes. Nós temos perto de 800 alunos entre graduação e pós-graduação, cursos de especialização em engenharia ambiental, em gestão de projetos, gestão da produção, gestão da qualidade. Tem um curso de engenharia de processos, cursos de Seis Sigma. Cada docente tem a sua infraestrutura de pesquisa, sempre voltado ou para a área da saúde ou para a área de sustentabilidade. Tem álcool de segunda geração, por exemplo, que ele vai ser obtido a partir de outros processos, que não apenas da sacarose da cana-de-açúcar, produção de bateria, como por exemplo de lítio-oxigênio, produção de fármacos, como produção de próteses. Nós somos uma das unidades que mais produz patentes na Unicamp. Isso é um dos valores que eu acho que nós temos na faculdade, porque é uma amplitude de abrangência de pesquisa bastante grande, desde aprimoramento de processos que levaram a maior eficiência de produção, desenvolvimento de novos produtos, de novos medicamentos que beneficiam toda a sociedade. Bom, obrigado. Queria agradecer a CGU, a professora Ana Carolina Maciel, que também fez aí a produção, ajudou na produção desses vídeos. E todos estão, a gente lançará agora no portal, estará tudo disponível de todas as unidades que participaram. Queria só complementar o expediente suplementar. Precisamos a definição de um docente da carreira MS, escolhido pelos representantes da bancada docente do Consul para compor o Conselho de Administração da organização gestora do Fundo Patrimonial. Peço, então, à bancada docente que discuta esse nome que a gente precisa. Temos a indicação dos diretores, que é o professor Newton Frateschi, da Inova. E um coordenador de centros e núcleos, que é a professora Marta Cristina Teixeira Duarte, do CPQBA. Então, com isso, a gente passa, então, a palavra aos inscritos no expediente, começando pelo Kiko, João Raimundo. Peço, Kiko, antes de começar, como a gente tem aí um horário bastante limitado, por favor, solicito a todos brevidade. Obrigado. Bom dia, acho que é breve aqui o que eu tenho para tratar. Trata-se mais de uma preocupação, e eu trago aqui uma preocupação que ela foi apontada pela diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, que diz respeito ao plano de retorno, que para os funcionários ele segue um calendário que compõe aí 5 datas para se voltar paulatinamente,
com todos os critérios e os protocolos que foram ali apresentados, mas qual é a ressalva que nós estamos fazendo? Primeiro, há ainda um ciclo muito forte da doença no nosso estado, no nosso país, em que PESE tem apresentado uma queda, e que ainda no conjunto do estado de São Paulo, em Campinas, você tem ainda um conjunto de instituições de comércio, de indústria, essa coisa que não está funcionando prontamente e continua trabalhando em home office, assim como a universidade continua funcionando em trabalho home office. Portanto, a nossa preocupação primeiro, assegurar que, de fato, no retorno, esses trabalhadores, ao voltarem, vão ter garantida as condições de segurança. Nós, em particular do sindicato, tivemos muitas dificuldades com a adoção dos protocolos na área de saúde. Foi um processo bastante conturbado. Como isso ficou delegado para as unidades, não tem uma política homogênea, inclusive da reitoria, isso também fica aí como um elemento da preocupação. Por isso, entendemos que é prematuro o retorno para as atividades. A universidade deveria tratar das questões pontuais que ela está levantando inicialmente, que era dos alunos, tanto da graduação e da pós, que tem que concluir os seus trabalhos no ano de 2020, mas não tratar isso como um retorno com um calendário indefinitivo, porque, enquanto uma universidade, isso pode também sinalizar errado para a sociedade de que as coisas estão voltando ao normal. Só para concluir aqui, ontem, ou antes de ontem, eu vi uma reportagem sobre essa questão do trabalho home office e ali no centro de São Paulo, que diz respeito a transporte coletivo, que aqui, além do transporte coletivo, nós temos as questões do transporte fretado para garantir a segurança. No Lago da Batata, ali, eles estavam demonstrando o quanto diminuiu o fluxo de ônibus, porque muitas empresas ainda trabalhando em home office. E isso impactava, obviamente, nos cuidados com a pandemia. Então, a universidade, que foi um símbolo aqui na saída da pandemia, considerando a gravidade da situação, sinalizar um retorno pode também sinalizar para esses setores da sociedade que as coisas estão entrando numa normalidade que, de fato, essa normalidade não existe. Então, trazer essa preocupação para o Conselho Universitário, porque em muitas áreas estão se definindo escalas de plantões, retorno, e isso não está dado que os trabalhadores e a comunidade que voltar vai ter as garantias necessárias. Era isso, senhor reitor. Obrigado. Conselheiro Robson Sampaio. Bom dia a todas e todos. Todo mundo me escuta? Estava tendo um probleminha no meu microfone. Pode continuar. São dois informes. O primeiro é que a gente vai ter um debate, uma apresentação da chapa única que foi escrita para a eleição da PG, né, da Unicamp. A chapa chama Leila Gonzalez, Ciência Plural e Popular e Soberana. É dia 8/10, às 18 horas. A gente está pedindo um apoio a todas as unidades, todos os programas, todos os representantes aqui que possam nos ajudar a divulgar, os estudantes e as estudantes de pós-graduação, né? Essa apresentação da chapa, da importância da APG, ela está organizada, tem trazido muitas contribuições e ajudado a construir cada vez mais as lutas em prol e em defesa da universidade pública, enfim.
E a outra é a informação que a nossa unidade, a Faculdade de Educação, o programa de pós-graduação, acabou de abrir o processo seletivo. E muita felicidade que nesse processo seletivo, além das cotas que já tem desde 2016, está sendo ofertada vagas tanto no acadêmico, no profissional, cotas trans. Então, muito feliz em estar passando essa informação de nosso processo seletivo, está sendo mais, podemos dizer assim, no momento de pandemia e no momento remoto, a forma mais possível assim, de democratização, de acesso e do processo que possa incluir. Então, gostaria de saudar a Faculdade de Educação, o programa de pós-graduação. Então, são essas duas informações. Obrigado. Obrigado, Robson. Paulo Ronck. Bom dia a todos, são 2 informes, Marcelo. Quero informar aos membros do Consul um feito expressivo do professor Wilson Lazzaretti, do IA e equipe do Laboratório de Imagem e Som, que trata-se do material audiovisual Quando Tudo Isso Passou, selecionado na chamada Olhares sobre a Covid-19, que integra a mostra audiovisual Ciência, Saúde e Sociedade do portal Fiocruz. Então, convido toda a nossa comunidade para assistir o vídeo no referido portal, que traz um olhar após o período da pandemia. Temos também esse link no vídeo, o link desse vídeo no site do IA. Um segundo, também gostaria de informar que tivemos no dia 1º de outubro, o primeiro evento da série #IAConvida, que teve como mote a reflexão sobre o ensino remoto na área das artes, com 2 convidados internacionais, o professor José Bidarra, da Universidade Aberta de Lisboa, e a professora Miriam Tavares, da Universidade de Aveiro, e teve como tema Longe é um lugar que não existe. Essa série faz parte das ações do recém-aprovado edital Renova Grade, da PRG, o qual aproveitamos para agradecer toda a equipe da Pró-Reitoria de Graduação pela iniciativa e apoio com esse edital, também ao IA2, e aos coordenadores do curso de graduação do IA que elaboraram e estão executando esse projeto. O próximo evento, cujo tema abordará a arte digital, ocorrerá no dia 15/10, às 10 horas, com os professores Jonatas Manzoli, Raquel Zoanon, César Baio, José Augusto Manes, e com intermediação de Paulo Teles, todos docentes do IA. Os detalhes desse evento se encontram na página do Instituto, e aproveito para fazer o convite a todos. É isso, Marcelo. Obrigado. Muito obrigado. Patrícia. Bom dia novamente. Eu queria ressaltar uma fala do conselheiro João na reunião da semana passada, em que ele mencionou a preocupação que nós temos com a permanência da pós-graduação no ano que vem, nos anos seguintes, devido a todos os cortes e contingenciamentos. Então, nós estamos querendo criar um projeto de um fundo emergencial para pós-graduação. E a gente está pensando em maneiras de fazer isso, e eu queria colocar aqui que seria muito legal se nós tivéssemos um grupo de trabalho institucional para pensar nessa questão. Eu queria também falar mais uma vez, como sempre, sobre o pedido de pós-graduandos para ter a prorrogação no período de integralização por pelo menos 1 ano, como a USP já fez. E eu sei que a resposta vai ser que está sendo analisado caso a caso e que todos os pedidos estão aceitos, porém isso não corresponde à verdade, porque chegou até nós o caso de uma pós-graduanda do IFCH que teve o seu pedido de prorrogação negado pela PRPG, sendo que ela está enfrentando inúmeras dificuldades, como todas as mulheres, que são as mais afetadas nesse trabalho remoto por acumularem as tarefas domésticas, e ela também é mãe. Então, como sempre, as mães são as mais prejudicadas em todas as situações. E eu acho que a gente tem que olhar para essa questão da maternidade na pós-graduação com mais seriedade. Então, eu faço aqui mais uma vez esse pedido. E, por fim, eu queria lamentar também o xerox do DCE, que foi removido em plena pandemia. Então, queria colocar aqui se realmente era necessário fazer isso neste momento,
e lamentar porque era um dos poucos espaços de xerox que ainda estão funcionando no campus, e muitas pessoas utilizavam seus serviços, incluindo eu mesma, e é lamentar, né, porque aos poucos a gente está ficando sem xerox e sem cantinas. Obrigada. Obrigado, Patrícia. João Paulo Bertac. Vou retirar minha fala, professor. Obrigado. Conselheiro professor Jeromel. Senhor reitor, tendo em vista a escassez de tempo, eu abro mão da minha fala. Conselheiro Guilherme Capovilla. Professor, eu abro a mão da minha fala também. Obrigado. Conselheiro Matheus Albino. Bom dia a todas e todos. Eu, de verdade, cansei de pedir ações da PRPG, porque eles faltam com a verdade nos esclarecimentos que dão aos alunos e não tomam atitudes para a prorrogação dos prazos de integralização. Eu já cansei de pedir isso. Não vou entrar nesse assunto. Agora, duas preocupações importantes. A primeira é que a gente fez vários pedidos à reitoria, enquanto a PG Unicamp, para realizar a votação por meio eletrônico e ter acesso à divulgação ampla dos nossos prazos de eleição dos próprios associados. O professor Marcelo está faltando com a verdade, porque disse que ajudaria as associações e as entidades a ter acesso aos seus associados, né? A gente teve um esforço importante em várias reuniões com a administração, com o gabinete para operacionalizar isso, e até que recebemos uma negativa de forma repentina. Então, queria perguntar, a Unicamp estaria negando a uma associação a divulgação para seus associados? E agora, um terceiro ponto que me preocupa é que, novamente, a sessão do Consul, essa sessão do Consul, quando votou o recurso do IFCH, alguns conselheiros chegaram a mencionar que não foi votado em reunião da CAD a extinção do Departamento de Demografia. Então, em 1 hora, 38 minutos e 46 segundos da reunião da CAD, do dia 1º de setembro, o professor Marcelo Nobel, eu tenho aqui o áudio, e ele conduziu a votação da extinção do Departamento de Demografia. Extinção foi a palavra utilizada. Então, de novo, faltou com a verdade. Eu posso colocar o áudio do professor Marcelo Nobel aqui. Então... Eu vou separar a votação. A certificação, então, vou colocar em votação a certificação do IFCH sem este item específico da extinção do Departamento de Demografia, e depois eu vou fazer votação nominal, como foi solicitado, para a extinção da questão do item específico da extinção do departamento. Então, não tem contra fatos, não há argumentos, né? Obrigado, Matheus. Professora Cláudia. Professor Marcelo, a professora Cláudia está com problemas de áudio. Eu acho que eu vou conseguir. Tá me ouvindo? Sim, sim. Só um instantinho. Eu gostaria apenas de ler um texto muito rápido que foi... que elogia as iniciativas da Unicamp e do Instituto de Computação. Então, há 2 semanas ocorreram as finais mundiais das Olimpíadas Internacionais de Informática, com 343 jovens de 87 países, e foram totalmente virtuais por causa da Covid, mas graças ao apoio da reitoria e da PRP, os brasileiros conseguiram fazer provas na Unicamp e em Fortaleza. As Olimpíadas Brasileiras vêm sendo coordenadas desde 1999 pelo professor Ricardo Anido, junto ao Instituto de Computação, trabalhando incessantemente, por anos a fio, em paralelo e sem prejuízo de suas atividades na Unicamp, em todas as provas e etapas, em todo o Brasil e depois internacionalmente. Então, ao longo desses 22 anos, as Olimpíadas já atingiram mais de 500 mil jovens brasileiros entre 11 e 18 anos, dos quais, diga-se de passagem, 220 mil meninas, o que é raríssimo em computação no mundo.
Desde o início, as finais são realizadas na Unicamp, para onde vêm os finalistas de cada modalidade. A Semana Olímpica na Unicamp é um grande prêmio com que muitos alunos sonham. Ao materializar este sonho, a Unicamp, o Instituto de Computação, vem permitindo há 22 anos que jovens excelentes de todo o Brasil tenham a Unicamp como modelo que é. Eu gostaria de agradecer o apoio da PRP ao longo dos anos, da reitoria, mas principalmente ao professor Ricardo Anido, pelo trabalho incessante de 22 anos e muitas vezes solitário nesta empreitada. Muito obrigada. Obrigado, professora Cláudia. Professora Marisa Beppo. Professor Marcelo, a minha inscrição era para solicitar informações sobre o status da PL 529, o que de certa forma se tornou um pouco extemporânea após a fala do professor Inácio. Então, ela vai se restringir somente a saber se houve algum tipo de novas tratativas, evoluções, porque sei que o assunto foi parar em algumas sessões extraordinárias, né, durante esta semana. Então, seria somente para perguntar isso. Muito obrigada. Obrigado, professora Heloíse Pastore. Obrigada, professor. Bom dia, conselheiros. A minha fala vai ser muito breve e ela diz respeito a duas questões que estou colocando aqui, aspectos que alguns colegas comentaram comigo e pediram expressamente que viesse ao Consul. A primeira questão foi que esse semestre nós recebemos uma quantidade muito grande e incomum de alunos especiais. Ainda mais incomum, a solicitação de inclusão dos nomes ou aceitação dos alunos especiais foi feita numa tarde de um dia específico e o prazo para a resposta era meia hora. Então, ou aceitamos ou não aceitamos, ou aceitamos alguns e não aceitamos outros. Para complicar ainda mais a situação, as justificativas dos alunos para seus pleitos não foi veiculada, não chegou às nossas mãos. Então, a atitude é, aceitamos, claro, a gente não conhece a situação, vamos aceitar. Depois eu pedi, eu como outros colegas, pedimos as justificativas. E aí os casos são os mais variados. Primeiro, que me chamou muita atenção, foi, não há justificativa. Simplesmente, esse semestre eu ministro Química Geral, que é uma Química Geral específica para os químicos, não é a mesma dos engenheiros e demais unidades da universidade. Então, sem justificativa para cursar Química Geral. A segunda é, ampliação de conhecimentos, etc. Pessoas já formadas desde 2007, por exemplo, 2006, pessoas formadas mais recentemente e pessoas que ainda estão cursando algum curso na universidade. Muito bem. Das pessoas formadas, eu tive um engenheiro, no meu curso especificamente, formado pela Unisal. E alguns colegas tiveram aceitos alunos especiais que vêm de universidades privadas, ainda cursando os seus cursos. Então, eu gostaria de entender, eu gostaria de, primeiramente, solicitar que a justificativa fosse necessária para que a gente avaliasse o pedido, senão a justificativa a gente não tem como avaliar. Segundo, eu não entendo muito bem essas questões de pessoas já formadas vêm fazer um curso específico como é, uma pessoa formada num curso completamente diferente. Não entendo essa questão. Na minha neurose de perseguição, obviamente eu penso que é uma pessoa que vem, vai receber as aulas como estão, quer dizer, gravadas, provas, listas de exercícios, fórum de perguntas, aulas de dúvidas que também são gravadas, de graça, e pode ele mesmo dar o seu curso onde quer que seja, porque está tudo pronto. Então, eu gostaria que essas coisas fossem um pouco examinadas dentro da própria DAC, entre os coordenadores de graduação, porque eu acho que é um problema que a gente deve se debruçar. E a segunda questão que me colocaram é que, de um tempo a esta parte, os RAs dos alunos não têm mais correlação com os seus anos de ingresso. Parece bobagem, mas quando a gente recebe uma lista de nomes, uma lista de inscritos nos nossos cursos, o RA nos dizia há quanto tempo aquela pessoa estava cursando aquele curso específico. Então, isso nos ajuda a entender alguns problemas que nós vamos enfrentar, algumas dificuldades. Se necessário, a gente podia até pedir para saber quantas vezes aquela disciplina em particular tinha sido cursada. Isso ajuda
no desenvolvimento do curso. De uns tempos a esta parte não é mais feito dessa forma, a gente perdeu esse traço. Então, se for possível retornar à forma anterior, ótimo. Se não for possível, que pelo menos na lista de inscritos numa dada disciplina, que venha o ano de ingresso do aluno para a gente saber o que é que com o que nós estamos lidando. Tá bem? Muito obrigada, professor. Obrigado, professor Luiz. E Luiz Carlos Zeferino. Zeferino, não está? Adilton. Bom dia a todos. Professor Marcelo, eu tinha feito a inscrição para tratar de dúvidas sobre o processo da retomada gradual, mas eu li essa noite as resoluções GRs 83 de 2020 e 87 de 2020, e eu já não tenho mais dúvidas, eu estou esclarecido, era para isso. Então eu retiro a fala, obrigado. Muito bem. Então eu vou fazer o seguinte, agora já estamos com todos os inscritos que já falaram. Eu não vou passar a palavra aos pró-reitores nem à mesa, para a gente poder começar a CEP, e ali eles fazem depois os anúncios, esclarecimentos, anúncios, etc., efetivamente que forem constar. Peço, aqui é o caso solicitado ou comentado pela Patrícia, não consta nada de nenhum caso na pró-reitoria de pós-graduação de negação de prazo de integralização, então peço à conselheira que envie diretamente à PRPG o caso em questão, porque não foi negado pela PRPG. Sobre a questão específica do Xerox, eu queria comentar aqui, eu acho que é importante, esse é um assunto que vem desde 2007, e trata-se de um contrato irregular que o DCE fez com uma empresa que não pode fazer um contrato com um espaço público. Então esse contrato está absolutamente irregular. Há um contrato entre o DCE e uma empresa privada usando o espaço público, isso não existe. Houve depois todo um assunto, né, um processo que vem rolando desde 2007. Houve uma licitação do espaço em 2015, que a empresa que ganhou não pôde assumir porque tinha outra ali ocupando o espaço, e isso vem na justiça desde então, e houve então neste momento a reintegração de posse de um espaço que é público da universidade. Então eu queria deixar isso muito claro, que não é um processo agora da pandemia, nem nada do assunto, é um assunto que vem sendo discutido e tem consumido recursos da universidade aí desde 2007 sobre esse assunto. Eu queria comentar aqui rapidíssimo então sobre esta questão levantada, acho que convém informar ao Consul, que é onde estamos todos aqui reunidos, sobre a discussão desse projeto de lei 529, esse famigerado projeto de lei 529, que prevê retirada no seu novo artigo, na sua nova redação, no artigo 6º das disposições transitórias, a retirada do chamado superávit do balanço patrimonial das 3 universidades públicas e da FAPESP. Isso já está mais do que explicado, discutido, comentado, que não existe esse recurso, é um dinheiro que ele em muitos casos vem sendo guardado pela universidade ao longo de muitos anos, e naturalmente nesse ano de pandemia, onde nós tivemos aqui uma frustração de receitas previstas que sejam da ordem de 200 milhões de reais, naturalmente nós já consumimos todas as possibilidades e recursos que tivemos. Isso tem sido discutido com os secretários, tem sido discutido com o governo, tem sido sensibilizado os deputados estaduais. Eu conversei com absolutamente todos os deputados estaduais. Tem uma mobilização da comunidade científica, não só por causa da Unicamp, mas da FAPESP. E o governo, semana passada, não conseguiu aprovar por um voto,
né? Faltou um voto no final da votação ali, não conseguiram aprovar esse projeto de lei. Tentaram ontem novamente, também por um voto não foi possível, e tudo indica que eles estão aí se mobilizando para tentar aprovar este projeto de lei hoje à noite ou amanhã. Isso, claro que tem, além das questões relacionadas com a Unicamp, a USP, a Unesp e a FAPESP, tem outros assuntos, né, relacionados com uma reforma administrativa do Estado. A gente tem se mobilizado muito durante todos os dias, todas as noites, fim de semana, ligando para deputados, conversando, discutindo, buscando apoios, mas o governo está irredutível em querer aprovar este projeto de lei. Para piorar a situação, no meio desse assunto todo, o desespero e a pressa para aprovar tudo isso é porque eles precisam apresentar o projeto de lei orçamentária para o ano que vem. E então eles apresentaram, né, agora é o PL 627, então além do 529 agora temos o 627, que é um projeto de lei do orçamento do ano que vem, e eles inventaram ali uma metodologia que nós estamos até hoje, há 2 dias, tentando entender, e colocaram ali umas rubricas que nunca existiram para tentar inserir o desconto que viria da aprovação do 529. E preocupa em particular nesse caso também uma rubrica que foi colocada como benefícios que seriam resultantes da aprovação do PL 529, ou seja, eles colocaram uma linha fictícia ali de recursos extras que virão se o PL 529 for aprovado, o que é completamente absurdo, porque não se sabe qual é de fato o resultado que este projeto de lei eventualmente terá. Além disso, preocupa particularmente a situação da FAPESP, onde, além do corte, estamos tentando entender também, a gente está em discussão com a FAPESP, mas além do corte específico já do PL 529, aparentemente tem mais um corte de 30% referentes ao orçamento da FAPESP para 2021, ou seja, a FAPESP perderia 2/3 do seu orçamento em 2021. Isso implicará em uma situação desesperadora para a FAPESP e para a ciência do Estado de São Paulo. É uma situação inaceitável e nós estamos aí nos mobilizando em todos os sentidos para tentar reverter esta situação. E iremos aí até as últimas consequências. Iremos ali para a Justiça, buscaremos todo tipo de ação necessária para garantir a autonomia das universidades, a autonomia da FAPESP e que seja atendido o que está previsto na Constituição do Estado com relação ao repasse da FAPESP e das universidades, da FAPESP especificamente, e ao decreto da autonomia com relação às universidades. Então, a situação não está fácil, não está nada definido, mas certamente teremos momentos muito, muito difíceis nas nossas universidades e na ciência do Estado de São Paulo, agora e para o futuro. Então, infelizmente, não consigo trazer boas notícias nesse caso. É um assunto que está nos destruindo do ponto de vista emocional. É difícil, né, conseguir entender como um Estado que tem um legado tão rico, tão importante, tão forte com relação à pesquisa, consiga de um dia para o outro buscar a destruição desse sistema de uma maneira tão evidente. E evidente para nós. E que isso eventualmente seja aprovado na Assembleia Legislativa. Então nós estamos aqui dia e noite trabalhando no sentido de reverter essa situação. Às 14 horas, já deixo avisado, eu vou participar de um debate com os 3 reitores, o diretor científico da FAPESP e o deputado Sérgio Victor, que ele é o
o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Alesp. Então a gente está tentando, de todas as maneiras, continuar a sensibilização, a explicação. Estou acionando o Ministério Público, realmente a gente está buscando apoio em todas as frentes e todos os lados. Mas a situação, infelizmente, o relato não é dos mais positivos. Deixo infelizmente, com esta nota, aqui finalizo o Conselho Universitário. Eu queria pedir, então, aqui alguns minutos, aqui as pessoas vão ter que se deslogar daqui, a gente vai iniciar a CEP. Espera aí, só um minuto. Então, parece que o Zoom de novo deu aquele problema. Estão sendo mandados os links automáticos. O link automático não foi mandado pelo Zoom. Então, o Elias está aqui mandando individualmente o link para cada conselheiro. Então, proponho que a gente comece, de 10 minutos de intervalo, comece a CEP às 10h15. Então, queria agradecer a participação de todos. Eu só quero concluir, então, só um minutinho. Vou concluir aqui o expediente, querendo avisar aqui que a professora Eliana Amaral tomou posse no Conselho Estadual de Educação no dia 16 de setembro, foi reconduzida, e infelizmente dar os votos de pesar do Consul à família de Marcos Lutz Miller, professor aposentado do IFCH, que faleceu no dia 15 de setembro, e a família de Rubens Roberto Soares, servidor aposentado da Faculdade de Educação Física, que faleceu no dia 17 de setembro. E também a família do aluno Guilherme Franco Pinto, do pós-graduação em Multimeios do IA, que faleceu no dia 21 de setembro. Pois não, professora Raquel, para a gente poder proceder. Obrigado pelo elogio, mas não é a professora Raquel. Não, é Heloísa, desculpe. Obrigada. Confundi a voz aqui. Não tem problema. Professora, eu gostaria de entender. A questão que eu fiz no expediente vai ser respondida em seguida na CEP ou às 2 horas, quando nós voltarmos? Ou não voltamos às 2 horas? Olha, a sua questão, Heloísa, acho que é bastante específica. A CEP, a professora Iliana poderá responder na CEP, mas também a gente pode depois ir seguindo em contato com relação a isso, porque é uma questão bastante abrangente com relação à questão dos estudantes. A gente precisa realmente regularizar um pouco melhor essa questão e a professora Eliana poderá responder logo em seguida, tá bom? Tá, ok. Então, por favor, que me enviem um link para a CEP, porque eu não sou parte da CEP, eu sou parte da CAD à tarde. Tá bom. Obrigado, gente. Pois não. Professora Vanderlan. Muito boa a sua colocação aí com relação à situação da FAPESP e das nossas universidades. Estamos trabalhando muito. Eu tenho que voltar às 14 horas? Não precisa, Vanderlan, não. Então, muito obrigada. Obrigado. Nós estamos trabalhando junto com todos para ver o que nós conseguimos, mas está muito difícil mesmo. Professora Vanderlan da Unesp, para quem não sabe, é do membro do Conselho Superior da FAPESP também, tá bom? E agora pela Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Presidente da academia. Eu passei esses dias todos mandando um documento de deputado por deputado. Consegui falar com alguns, mas a situação é muito complicada mesmo. É muito triste e agora, há quase 71 anos de idade, eu nunca vi nada igual e temos que lutar muito, porque isso é uma tragédia no estado de São Paulo. Muito bem, pessoal. Agradeço. Vamos concluir. A minha questão vai ser respondida na CEP, como é que vai... Não, foi um comentário que eu discordo, então eu não vou comentar sobre ele. O senhor mentiu ou não mentiu? Essa é a pergunta. Agradeço a participação de todos e vamos até a CEP. Obrigado. Mentiu, pelo visto. Nossa, que feio. É feio mentir numa reunião do Consul, né? Ainda mais o reitor. Moço, você é muito jovem, não seja mal educado.